O poder não é algo que se conquista apenas em grandes batalhas ou negociações milionárias. Ele está presente no seu dia a dia, nos pequenos gestos, nas palavras que você escolhe e, principalmente, nas estratégias silenciosas que você aplica sem que ninguém perceba. Cada conversa, cada reunião, cada troca de olhares é uma oportunidade de aumentar ou perder a sua influência. E a verdade é que a maioria das pessoas passa por essas situações no piloto automático, sem perceber que está sendo jogada em um tabuleiro invisível, onde as regras já foram escritas há séculos. Robert Greene não criou as leis do poder para ficarem presas em livros ou para serem admiradas como filosofia distante. Ele as documentou para que pudessem ser usadas. Não importa se você é um estudante, um empresário, um líder ou alguém que só quer ter mais controle sobre o que acontece à sua volta. Quando você entende que o mundo é movido por jogos de poder, você para de agir como um peão e começa a se mover como um estrategista. O problema é que muitos conhecem as leis, mas poucos sabem aplicá-las de forma real, prática e adaptada ao cotidiano. É por isso que neste vídeo você não vai ouvir teoria vazia. Aqui cada lei que você conhecer virá acompanhada de como aplicá-la no dia a dia, sem atrair atenção desnecessária e sem cometer os erros fatais que acabam com a reputação de quem tenta parecer poderoso demais, rápido demais. Prepare-se, porque ao final deste vídeo você terá um arsenal de estratégias para ser mais influente, mais respeitado e praticamente impossível de manipular. Vamos falar sobre como proteger sua posição, como criar magnetismo social, como construir dependência estratégica, como esmagar ameaças silenciosamente e, principalmente, como controlar não só as ações, mas também a mente e o coração das pessoas à sua volta. E uma última observação antes de começarmos. As leis do poder não têm moral. Elas não são boas nem ruins. Elas são ferramentas. Quem decide como usá-las é você. Então abra a sua mente e anote cada detalhe, e se for sábio, começará a aplicar o que aprender aqui já no próximo encontro, na próxima conversa, no próximo desafio que aparecer na sua frente. Lei 1. Nunca ofusque o mestre. Em qualquer ambiente, seja no trabalho, na família ou até no círculo de amigos, existe uma hierarquia silenciosa. Pode não estar escrita em lugar nenhum, mas ela está lá, moldando comportamentos e definindo quem manda e quem obedece. Sempre que você interage com alguém que ocupa uma posição acima da sua, há um contrato invisível. Essa pessoa precisa sentir que está no controle, que é mais capaz, mais experiente e mais respeitada. E é aqui que muitos erram feio. A tentação de mostrar o quanto você é bom, o quanto é inteligente ou talentoso pode ser grande. Mas ao fazer isso de maneira errada, você corre o risco de acender um alerta vermelho na mente do seu mestre. Pode ser seu chefe, um mentor, um cliente importante ou até um amigo influente. Se essa pessoa sentir que você é uma ameaça ao status dela, ainda que inconscientemente, começará a agir contra você. E o pior é que raramente isso será declarado de forma aberta. Será um jogo de sabotagens sutis, portas que se fecham e oportunidades que nunca chegam. O segredo para aplicar essa lei diariamente é simples, mas exige disciplina. Nunca deixe que o seu brilho pareça maior que o de quem está acima. Isso não significa esconder sua competência, mas apresentá-la de forma que exalte o ego da outra pessoa. Se você fecha um contrato, destaque o papel do líder na conquista. Se apresenta uma boa ideia, dê créditos a quem está acima de você, mesmo que o mérito seja seu. Isso desarma resistências, cria aliados e, aos poucos, aumenta sua influência sem disparar alarmes. Quem entende essa lei vive mais tempo no jogo e, ironicamente, acumula poder real. Porque enquanto os outros brigam por reconhecimento, você está construindo algo muito mais valioso: confiança e espaço para manobrar. Para entender a força dessa lei na prática, imagine uma empresa em que um jovem profissional começa a se destacar. Ele tem ideias inovadoras, resolve problemas com rapidez e conquista elogios de colegas. No entanto, sem perceber, começa a apresentar soluções diretamente ao diretor, pulando o gerente imediato.
Em reuniões, corrige discretamente o chefe e mostra gráficos impressionantes que superam as metas do setor. No papel, ele está apenas contribuindo. Mas, na mente do chefe, uma semente de insegurança começa a germinar. Se ele consegue fazer isso sem mim, talvez eu não seja tão necessário. Essa sensação de ameaça, mesmo que silenciosa, é suficiente para que decisões sutis comecem a ser tomadas. Projetos são tirados de suas mãos, convites para reuniões importantes deixam de chegar e oportunidades estratégicas desaparecem. O problema é que o ego humano é extremamente sensível. Quando você faz alguém que detém poder se sentir diminuído, mesmo que levemente, está atacando algo que não pode ser medido em números: o prestígio. E o prestígio para quem está no topo é quase tão importante quanto o poder em si. Isso vale não só para relações profissionais, mas também para dinâmicas sociais e familiares. Aquele tio que sempre foi referência em um assunto pode se sentir desconfortável se você dominar o tema melhor do que ele durante uma conversa. Um amigo influente pode começar a evitar você se sentir que perdeu o papel de líder no grupo. Aplicar a Lei 1 diariamente significa cultivar a arte da deferência estratégica. Se um líder conta uma história que você já conhece, ou até mesmo exagera um feito, resista à vontade de corrigir ou melhorar a narrativa. Em vez disso, reforce a importância do papel dele, crie espaço para que ele brilhe e insira suas próprias contribuições de maneira sutil, que complemente a posição dele em vez de competir. Uma boa técnica é usar frases que transfiram mérito, como graças à sua orientação, conseguimos alcançar isso. Ou, foi seguindo sua ideia inicial que chegamos nesse resultado. Lembre-se, você não está abrindo mão de reconhecimento, está comprando estabilidade e influência a longo prazo. Ao deixar o mestre sentir que continua no topo, você ganha liberdade para agir e avançar sem resistência. Esse tipo de jogo não é para quem busca vitória imediata, mas para quem quer permanecer no tabuleiro pelo tempo que for necessário, acumulando recursos e aliados até o momento certo de dar o próximo passo. A aplicação prática dessa lei no dia a dia exige um equilíbrio delicado. Proteger o ego de quem está acima enquanto constrói sua própria base de poder. Uma das formas mais eficientes de fazer isso é através da ilusão de dependência. Quando o líder sente que, de alguma forma, precisa de você para manter seu próprio sucesso, ele não só evita te ver como ameaça, mas começa a te proteger. Isso pode ser feito oferecendo soluções, mas sempre vinculando-as à visão ou à decisão dele. Por exemplo, se você apresenta uma nova estratégia em vez de dizer "essa foi minha ideia", diga, seguindo o que você sugeriu, desenvolvi esse caminho que pode funcionar. Isso preserva o prestígio dele enquanto ainda deixa claro para quem presta atenção que você é a engrenagem que mantém a máquina funcionando. Outro ponto é controlar o brilho. Não é sobre apagar sua competência, mas sim regular a intensidade em que ela é mostrada. Apareça de forma estratégica em momentos em que a vitória do seu líder também esteja em jogo, e não quando a luz estiver toda sobre você. Isso cria uma associação positiva. Quando você brilha, ele também brilha. No campo social, o mesmo princípio funciona. Se você quer manter espaço em um grupo onde há uma figura de liderança natural, evite expor conquistas de maneira que diminuam as dos outros. Em vez disso, conecte suas vitórias a um espírito de colaboração, mencionando como todos contribuíram. Isso reduz ressentimento e mantém a percepção de que você é aliado, não competidor. O erro mais comum de quem ignora essa lei é acreditar que mérito por si só é suficiente para garantir avanço. No jogo do poder, mérito é apenas um dos fatores, e muitas vezes não é o mais importante. Relações de confiança e percepções sobre ameaça pessoal pesam muito mais na balança. Ao aplicar a Lei 1, você cria um escudo invisível contra retaliações silenciosas e prepara terreno para avanços futuros, sem precisar travar batalhas desnecessárias. No fim, aplicar a Lei 1 diariamente é como jogar xadrez no escuro.
Você precisa sentir o tabuleiro e mover suas peças sem chamar atenção para o checkmate que está preparando. A cada interação, pergunte-se: o que essa pessoa quer proteger? Porque na maioria das vezes não é apenas a posição ou o cargo, mas o reconhecimento, a imagem pública, o senso de importância. Quando você entende isso, pode agir de forma que nunca ameace esses pontos sensíveis. Essa abordagem não significa se diminuir, mas dominar a arte da sutileza. Um elogio colocado no momento certo, uma sugestão disfarçada de pergunta, um apoio dado sem buscar crédito imediato. Todos esses são movimentos que fortalecem sua presença sem despertar alarmes. Aos olhos do poder, você se torna indispensável, mas não perigoso. Com o tempo, essa estratégia constrói uma reputação sólida. As pessoas ao seu redor começam a te ver como alguém confiável, leal e perspicaz. E é justamente essa reputação que, em momentos de crise, faz com que portas se abram para você sem que precise forçar. No jogo do poder, isso é ouro puro. Resumindo, nunca ofusque o mestre, mas também nunca apague a própria luz. Apenas aprenda a direcioná-la para iluminar o caminho dele, enquanto silenciosamente pavimenta o seu. Lei 2. Nunca confie demais nos amigos, aprenda a usar os inimigos. No campo de batalha político, corporativo ou social, a lealdade raramente é tão sólida quanto parece. Amigos, movidos por emoções, expectativas e a falsa sensação de intimidade, podem se tornar fontes de traição mais rápido do que um rival declarado. Robert Greene nos alerta para um paradoxo cruel. Os amigos, por nos conhecerem profundamente, sabem exatamente onde atacar caso decidam nos ferir. Pior, muitas vezes esperam de nós concessões e favores constantes, e quando não recebem, ressentem-se em silêncio. Já os inimigos, curiosamente, tendem a ser mais previsíveis. Eles carregam uma agenda clara e não mascaram o fato de estarem no outro lado do tabuleiro. Isso torna mais fácil antecipar seus movimentos e até transformá-los em aliados temporários, quando há um interesse em comum. É uma relação sustentada não por emoção, mas por cálculo. A essência desta lei não é cortar laços com todos os amigos, mas compreender que o excesso de confiança neles pode ser um ponto cego fatal. A história está repleta de reis, líderes e empresários que caíram não por golpes de seus rivais, mas pelas mãos de quem um dia chamaram de amigo. No mundo real, essa lei se traduz em um princípio estratégico. Confiança é moeda rara e deve ser distribuída com cautela, e alianças devem ser construídas sobre benefícios mútuos claros, não apenas sobre afinidade pessoal. O erro mais comum ao lidar com pessoas é confundir simpatia com lealdade. Amigos podem compartilhar de momentos, sonhos e até dores, mas quando há poder, dinheiro ou prestígio em jogo, o instinto de autopreservação e ambição fala mais alto. É aqui que muitos caem. Confiam cegamente, revelam segredos, expõem vulnerabilidades e deixam que seus amigos ocupem posições estratégicas sem supervisão. Ao primeiro sinal de crise ou oportunidade mais vantajosa, esse amigo pode se transformar no adversário mais perigoso. O motivo é simples. A amizade cria uma ilusão de segurança. É como morar ao lado de um vulcão, acreditando que ele jamais vai entrar em erupção. Essa crença faz você relaxar, baixar a guarda e se tornar previsível. Pior ainda, um amigo conhece suas fraquezas, seus hábitos e até suas falhas de caráter. E, se houver interesse ou ressentimento, usará tudo isso contra você. Por outro lado, um inimigo não tem acesso irrestrito a você. Ele é mantido à distância, observado de perto e estudado com frieza. A relação com um rival é construída em bases sólidas de estratégia. Você sabe o que ele quer, ele sabe o que você quer, e ambos reconhecem os limites e riscos de ultrapassá-los. Esse entendimento pode gerar colaborações temporárias extremamente produtivas, pois não há expectativa de amizade, apenas de resultados. Líderes e estrategistas inteligentes já usaram essa lei ao transformar inimigos em aliados de conveniência.
Quando um adversário percebe que há um benefício real na cooperação, ele se torna mais comprometido do que um amigo, pois precisa provar que não é um traidor. Essa dinâmica cria uma aliança armada em que ambos se fortalecem para objetivos pontuais. Mas essa lei também carrega um alerta. Não se trata de substituir amigos por inimigos, e sim de equilibrar a balança. Amizade e poder podem coexistir, mas apenas se houver clareza sobre os papéis. Um amigo colocado em posição de influência precisa ser tratado como um aliado estratégico, não como amigo íntimo no campo de decisões. Isso significa impor limites, exigir resultados e nunca dar acesso total a todas as suas cartas. O erro fatal é acreditar que o vínculo emocional é mais forte que os incentivos materiais e estratégicos. O mundo real, seja na política, nos negócios ou na vida pessoal, mostra que interesses concretos quase sempre pesam mais do que sentimentos. E ignorar isso é abrir as portas para ser derrubado por quem você menos espera. A virada acontece quando você começa a perceber que o jogo do poder não é sobre manter apenas laços emocionais, mas sobre administrar inteligentemente todos os tipos de relação, inclusive as mais desconfortáveis. Imagine a diferença entre entregar uma chave da sua casa a um amigo que você nunca testou em situações de conflito e fazer um acordo comercial com um antigo rival que precisa da sua vitória para garantir a própria sobrevivência. No primeiro caso, a segurança é uma aposta cega. No segundo, é uma troca consciente de interesses. É nesse momento que a lei se revela de forma prática. A verdadeira blindagem vem de não depender exclusivamente de quem gosta de você. O círculo de confiança, para ser forte, precisa incluir pessoas que, mesmo sem afeto, tenham razões concretas para permanecer ao seu lado. Isso obriga você a pensar como um estrategista e não como um sentimentalista. Quando um inimigo se torna aliado por conveniência, ele costuma agir com mais disciplina do que um amigo. Isso porque a reputação dele está em jogo, e ele sabe que qualquer deslize será visto como traição aberta. Já um amigo, cercado por desculpas e laços pessoais, pode justificar falhas e abusos de confiança sem sentir que está rompendo um pacto. A partir daqui, você começa a filtrar informações, distribuir responsabilidades de forma calculada e manter todos sob observação, sem jamais confundir proximidade com segurança. Essa é a mudança que define líderes capazes de se manter no topo. Eles entendem que confiança não é um presente, é uma construção diária baseada em interesses mútuos. Se até agora você acreditava que inimigos são sempre obstáculos e amigos sempre aliados, o "tem" desta lei quebra essa visão. A ameaça pode estar dentro do círculo íntimo e a solução pode vir de fora dele. A chave é saber ler os incentivos que movem cada pessoa ao seu redor e usar essa leitura para estruturar um campo de forças que trabalhe a seu favor. No fechamento dessa lei, a mensagem é clara. Poder real não é construído apenas na base da lealdade emocional, mas no equilíbrio entre afinidade e interesse. Amigos podem ser fontes de apoio, mas também podem se tornar âncoras que retardam seu avanço. Inimigos podem ser perigosos, mas também podem ser convertidos em pontes para territórios que você nunca conseguiria atravessar sozinho. Aplicar isso no dia a dia exige postura firme e controle emocional. Significa não se deixar levar por ofensas antigas, nem por promessas calorosas demais. Significa ser capaz de avaliar, a cada interação, se a relação está realmente contribuindo para o objetivo maior, ou apenas alimentando uma sensação confortável de segurança que, na prática, não existe. A execução dessa lei pede discrição. Você não anuncia que está se aproximando de um rival ou que está dosando a confiança nos amigos. Você apenas age. Coloca as peças certas nos lugares certos, observa as movimentações e mantém a vantagem estratégica sem chamar a atenção. Essa abordagem também cria uma atmosfera em que todos, amigos, inimigos e neutros, entendem que sua confiança não é algo dado
e sim conquistado. E uma vez conquistada, exige manutenção constante. Isso desencoraja traições, aumenta o respeito e coloca você na posição de quem dita as regras do jogo. No fim, aplicar essa lei diariamente é um exercício de equilíbrio. Não é sobre desconfiar de todos ou se cercar apenas de adversários, mas sobre montar um ecossistema de relações onde cada pessoa tenha algo a ganhar com a sua vitória. Quando você domina essa arte, percebe que a linha entre amizade e inimizade se dissolve, e tudo que resta é uma rede sólida de interesses que sustenta o seu poder. Lei 3. Oculte suas intenções. Um dos erros mais comuns que destroem estratégias antes mesmo que elas nasçam é a exposição precoce. Quando você revela suas intenções cedo demais, abre as portas para que outros interfiram, sabotem ou se preparem para neutralizar seus movimentos. A Lei 3, oculte suas intenções, é uma barreira contra essa vulnerabilidade. É a arte de criar uma cortina de fumaça em torno dos seus objetivos, não para mentir descaradamente, mas para preservar o terreno fértil onde sua estratégia irá crescer sem interferências. No mundo real, a transparência total é um luxo que poucas pessoas podem se dar. Negócios, política, relacionamentos e até a vida social exigem um certo grau de opacidade. Isso não significa que você precise ser frio ou falso o tempo todo, mas sim que deve aprender a dosar o que mostra e o que esconde. Assim, você mantém as outras pessoas ocupadas interpretando sinais que nem sempre revelam a direção exata do seu caminho. O grande segredo dessa lei é a manipulação da atenção. Em vez de lutar para esconder tudo, você pode deliberadamente mostrar partes inofensivas dos seus planos, como quem deixa migalhas falsas no chão. Isso cria uma sensação de clareza nos outros, enquanto, na realidade, o seu verdadeiro objetivo continua intacto, protegido no fundo da sua mente. Ao dominar essa habilidade, você passa a controlar o ritmo e o foco das conversas, direcionando olhares e julgamentos para onde quiser. As pessoas acreditam que estão vendo todo o tabuleiro, quando na verdade estão analisando apenas uma pequena parte dele. E no momento certo, você faz o movimento decisivo que pega todos de surpresa. Não se trata apenas de manter segredos, mas de entender que a informação é uma moeda, e como qualquer moeda rara, ela não deve ser gasta sem necessidade. Ao ocultar suas intenções, você protege seus planos e aumenta o impacto de cada ação que decide revelar. Para entender o poder dessa lei, precisamos olhar para aqueles que a aplicaram com maestria ao longo da história. Pense em estrategistas militares como Napoleão Bonaparte. Muitas vezes, antes de uma batalha decisiva, ele divulgava informações falsas ou se movia de forma calculadamente lenta em determinada frente, para induzir seus inimigos a acreditar que ele estava vulnerável. Na realidade, ele já havia reposicionado tropas em silêncio e preparado um ataque fulminante em outro ponto do campo. Quando o golpe real chegava, o adversário estava completamente despreparado. No ambiente corporativo, a lógica é a mesma. Grandes empresas frequentemente mascaram seus projetos, registrando patentes que não pretendem usar ou divulgando pesquisas irrelevantes para esconder o desenvolvimento real de um produto. A Apple, por exemplo, é famosa por manter camadas de segredo e compartimentação. Cada equipe sabe apenas o que precisa saber, e raramente qualquer funcionário tem a visão completa do projeto. Assim, mesmo se houver vazamentos, eles não comprometem o plano central. No jogo social, ocultar intenções não é menos eficaz. Imagine alguém que está planejando uma mudança radical de carreira. Em vez de anunciar seus planos a todos, ele compartilha apenas que está explorando possibilidades ou fazendo cursos novos. Isso mantém a rede de contatos ativa, mas sem expor a decisão final, evitando que chefes atuais, concorrentes ou até amigos inseguros criem barreiras. Outra técnica poderosa é o uso de distrações calculadas. Em negociações, por exemplo, você pode deixar o interlocutor acreditar que está mais preocupado com um detalhe específico do contrato,
enquanto sua real prioridade está em outro ponto que ele considera secundário. Isso desloca a atenção dele e permite que você conquiste sua verdadeira meta com menos resistência. No entanto, essa lei exige controle emocional. A tendência natural é querer contar nossos planos para obter validação ou apoio, mas o grande mestre da influência entende que o poder nasce do silêncio estratégico. Não se trata de cortar todos os vínculos, e sim de desenvolver a disciplina para compartilhar apenas o que fortalece sua posição. No campo pessoal, isso pode significar não expor o andamento de relacionamentos, finanças ou metas de longo prazo. Muitas vezes, a oposição mais forte vem de onde menos esperamos, e as críticas iniciais podem minar a sua confiança antes mesmo de você ter dado os primeiros passos. Ao ocultar suas intenções, você se protege dessa sabotagem antecipada e mantém sua energia focada no que realmente importa. Por fim, o efeito psicológico dessa lei é devastador para seus adversários. O mistério gera insegurança. As pessoas temem o que não compreendem e não conseguem atacar com precisão aquilo que não conseguem ver. Sua opacidade se transforma em armadura e espada ao mesmo tempo, protegendo você e, no momento certo, permitindo um ataque que não pode ser previsto. O momento de transição, o ponto em que suas intenções ocultas começam a se materializar, é onde a Lei 3 revela todo o seu poder. Aqui, não se trata mais apenas de manter silêncio, mas de usar o próprio momento certo como arma. Muitos perdem vantagem porque revelam cedo demais seus planos, cedendo à pressão externa ou à ansiedade interna. O mestre do jogo, por outro lado, sabe que cada revelação deve ser calculada como um golpe de xadrez, na hora em que o adversário menos espera, e sempre com um propósito claro. Imagine uma startup que, por meses, parece estar trabalhando em algo mediano, sem grandes inovações. A concorrência relaxa, não vê ameaça imediata. Então, de repente, no momento em que o mercado está saturado e ninguém espera uma reviravolta, a empresa lança um produto revolucionário que redefine o setor. A surpresa não apenas cria impacto. Ela destrói a capacidade de reação rápida da concorrência. No nível pessoal, a aplicação dessa fase envolve paciência estratégica. Se você está em um ambiente de disputa silenciosa, seja no trabalho, em círculos sociais ou até mesmo em dinâmicas familiares, o timing é tudo. Enquanto os outros se desgastam em movimentos precipitados, você acumula recursos, informações e alianças. O silêncio estratégico cria uma espécie de campo de distorção. Enquanto todos tentam adivinhar suas intenções, você ganha tempo para fortalecer sua posição. Esse é também o momento de utilizar pistas falsas de forma deliberada. Pequenas ações ou declarações calculadas podem induzir observadores a criar narrativas próprias sobre você. Narrativas que não correspondem à realidade. Isso funciona porque a mente humana tende a preencher lacunas com base em padrões conhecidos. E ao alimentar essas suposições, você mantém o controle sobre a percepção externa. Outro elemento-chave no TEM é a transição da defesa para o ataque. Ocultar suas intenções não é um estado permanente, é uma etapa para criar vantagem. O erro de muitos é se esconder indefinidamente, transformando a estratégia em inércia. O verdadeiro domínio dessa lei está em saber quando romper o véu e agir de forma decisiva, convertendo o mistério acumulado em impacto real. Quando o momento chega, a execução deve ser impecável. Não basta apenas revelar sua intenção, é preciso fazê-lo de modo que todas as peças já estejam no lugar, minimizando riscos e maximizando os resultados. Assim, a revelação não se torna um convite para contra-ataques, mas sim o último ato de uma manobra já vencida. Esse ponto de virada, quando bem conduzido, deixa uma impressão duradoura nos outros. Eles percebem que nunca conseguiram antecipar seu movimento e, subconscientemente, passam a respeitar, e até temer, sua imprevisibilidade. A partir daí, mesmo em interações futuras, a memória desse impacto continua atuando como uma camada extra de poder. No fechamento dessa lei,
Fica claro que ocultar suas intenções não é apenas uma medida de proteção, é uma arma de construção de poder. Quando os outros não têm clareza sobre seu próximo passo, eles são obrigados a jogar de forma defensiva, cometendo erros por antecipação ou hesitando em agir. Isso transforma você em um ponto fixo de mistério. E no jogo do poder, o mistério é um ímã que atrai atenção e respeito. Mas é preciso discernimento. Viver escondido atrás de segredos irrelevantes gera apenas isolamento e desconfiança. O poder dessa lei está na seleção das informações que você retém e daquelas que você libera estrategicamente. Ao aplicar essa habilidade, cada revelação se torna um movimento calculado e não um acidente. A chave está em internalizar um princípio simples. Quem controla a informação controla o ritmo do jogo. Quando você revela algo, não é apenas conteúdo, é o momento, o contexto e o impacto emocional que aquela informação carrega. Um anúncio feito cedo demais pode ser ignorado. O mesmo anúncio, no momento certo, pode virar um terremoto social, corporativo ou político. No dia a dia, aplicar essa lei significa praticar contenção e paciência. Antes de falar, pergunte-se: o que ganho se essa pessoa souber disso agora? Se a resposta não for clara, guarde para si. Muitas vezes, o silêncio é mais poderoso do que qualquer discurso bem elaborado. Por outro lado, não se trata de omitir tudo o tempo todo. Uma estratégia de poder equilibrada exige que você saiba criar pequenas aberturas, revelando apenas o suficiente para alimentar o interesse, sem nunca entregar o quadro completo. Isso mantém os outros sempre buscando, sempre tentando entender, e, nesse estado, eles se tornam previsíveis. O efeito final dessa lei é psicológico. Quando as pessoas percebem que você é imprevisível, passam a hesitar antes de agir contra você. A incerteza sobre suas intenções cria uma barreira invisível, um campo de respeito que você pode usar como escudo e como espada. Dominar essa habilidade é entender que o poder raramente está no que você mostra, mas quase sempre no que você esconde. Lei 4. Diga sempre menos do que o necessário. Encerrar essa lei é reconhecer que palavras são como moedas. Quanto mais raras, mais valiosas. Quando você fala menos, cada frase carrega mais peso, mais impacto e mais margem para interpretação. Essa ambiguidade controlada é um dos segredos do poder, porque faz com que as pessoas preencham o silêncio com suas próprias projeções. E na maioria das vezes, elas projetam algo maior, mais inteligente e mais estratégico do que você realmente disse. No jogo do poder, falar demais não apenas entrega informações, como também revela emoções, inseguranças e pontos fracos. Um adversário atento precisa apenas de um deslize verbal para entender sua posição, suas motivações ou até mesmo seu plano. Por isso, a economia de palavras não é sinal de timidez ou desinteresse, mas de domínio. Aplicar essa lei diariamente é praticar a pausa consciente. Em conversas, negociações ou discussões, experimente responder de forma breve, mas firme, deixando espaços estratégicos para que o outro fale mais do que deveria. Esses espaços são armadilhas invisíveis. Na ânsia de preencher o silêncio, as pessoas acabam se revelando. Mas não se engane. Falar pouco não significa ser frio ou distante. O poder dessa lei vem quando suas poucas palavras carregam intenção e emoção calibradas. Uma frase curta, dita no momento exato, pode desarmar um oponente, influenciar uma decisão ou criar lealdade duradoura. Também é essencial saber que o silêncio, por si só, pode ser uma resposta mais devastadora do que qualquer argumentação. Em certos cenários, não responder é a forma mais clara de mostrar que você não se deixa pressionar. O silêncio força o outro a refletir, duvidar e, muitas vezes, recuar. No fim, essa lei é sobre controle. Controle do que você revela, controle da percepção que os outros têm de você e controle do impacto de cada palavra. Falar menos é uma forma de manter a vantagem, porque quem controla a narrativa raramente é quem fala mais.
mas sim quem sabe exatamente quando e como falar. Dominar essa lei é transformar cada palavra em um ato deliberado de poder. Lei 5. Proteja sua reputação como a vida. No jogo do poder, a reputação é como uma armadura invisível. Ela antecede sua presença, molda a forma como as pessoas o tratam e determina se portas se abrirão ou permanecerão fechadas. Uma reputação sólida pode neutralizar inimigos antes mesmo que eles tentem atacá-lo. Uma reputação manchada, por outro lado, pode destruir anos de conquista em um único instante. Desde tempos antigos, líderes, estrategistas e conquistadores entenderam que a percepção pública é tão importante quanto a força real. César, Maquiavel, os grandes mestres do poder, todos cuidaram de criar e preservar uma imagem que inspirava respeito, confiança ou temor. Não importava apenas o que eles faziam, mas também o que os outros acreditavam que eles eram capazes de fazer. Proteger a reputação exige mais do que evitar escândalos. É uma ação proativa, um trabalho constante de reforçar sua imagem por meio de palavras, ações e até silêncios estratégicos. Cada interação é uma oportunidade de fortalecer a visão que o mundo tem de você. Ignorar esse aspecto é dar espaço para que outros criem narrativas sobre você. E no jogo do poder, deixar sua história nas mãos de terceiros é um risco mortal. A reputação, diferentemente da força física ou de recursos materiais, não pode ser tomada à força. Ela é construída, tijolo por tijolo, e mantida com disciplina. É por isso que um ataque direto a ela pode ser devastador, porque atinge a base de tudo que você representa. No dia a dia, proteger sua reputação significa também escolher suas batalhas. Um confronto mal calculado, uma palavra dita no calor do momento ou uma associação com as pessoas erradas pode gerar fissuras que se espalham rapidamente. E, como sabemos, reparar uma imagem danificada é muito mais difícil do que preservá-la. Essa lei não é sobre viver preocupado com a opinião de todos, mas sobre entender que, no campo estratégico, percepção é realidade. Quem controla a narrativa sobre si mesmo, controla a maneira como será tratado. E no jogo do poder, ser subestimado ou desacreditado é o primeiro passo para a derrota. Lei 5. Proteja sua reputação como a vida. Proteger a reputação não é apenas um ato de autopreservação, é uma estratégia ativa de influência. Quando você constrói e mantém uma imagem sólida, cria uma barreira psicológica que afasta ataques antes mesmo que eles comecem. Inimigos pensam duas vezes antes de confrontá-lo. Aliados têm mais confiança em se associar a você, e oportunidades surgem porque sua presença carrega um peso simbólico. Mas essa proteção não é passiva. Ela exige que você antecipe movimentos, perceba sinais de desgaste e haja antes que um dano seja irreversível. É como um castelo, não basta construí-lo. É preciso inspecionar muralhas, reforçar pontos vulneráveis e manter os portões bem guardados. A ameaça não vem apenas de fora. Muitas vezes, o maior perigo está nas suas próprias ações descuidadas. No mundo corporativo, um deslize ético ou um comentário mal interpretado pode se espalhar como fogo. No ambiente social, uma traição, um gesto de desrespeito ou uma mentira descoberta podem arruinar anos de credibilidade. No cenário político, basta uma acusação, mesmo que falsa, para manchar irreversivelmente a imagem de um líder. Isso acontece porque a reputação vive no campo da percepção, e a percepção raramente espera pela verdade. Há também o fator da gestão preventiva. Pessoas inteligentes não esperam que sua reputação seja atacada para agir. Elas investem tempo e energia em construir uma rede de aliados, evidências de competência e provas sociais que, quando reunidas, formam um escudo contra críticas. Ao mesmo tempo, sabem usar a sutileza para neutralizar rivais. Uma insinuação bem colocada, um rumor plantado no momento certo ou a simples exposição das falhas alheias podem deslocar o foco para longe delas. E existe um princípio vital: defender-se publicamente apenas quando necessário. Entrar em discussões públicas para limpar seu nome
nem sempre é a melhor jogada. Muitas vezes, isso dá mais visibilidade ao ataque. A verdadeira defesa está em manter sua narrativa dominante, reforçando constantemente quem você é e o que representa, até que qualquer acusação pareça inconsistente com a imagem já consolidada. A era digital amplificou essa lei de maneira implacável. Uma postagem mal interpretada, uma foto descontextualizada ou até mesmo uma associação em redes sociais pode se transformar em munição contra você. Por isso, controlar seu posicionamento público e privado é mais crítico do que nunca. E não se trata de viver em paranoia, mas de compreender que no jogo moderno do poder, todos estão sempre sendo observados, e cada detalhe contribui para a construção ou destruição de sua reputação. Ao dominar essa lei, você não apenas protege sua imagem, mas também cria um ativo estratégico que trabalha a seu favor, mesmo quando você não está presente. A reputação correta abre portas, fecha bocas e garante que, quando houver uma disputa, você já entre no campo de batalha com a vantagem da credibilidade. Lei 5. Proteja sua reputação como a vida. O ponto de virada para entender o poder dessa lei é perceber que a reputação é uma moeda silenciosa, e como toda moeda valiosa, ela pode ser multiplicada ou destruída rapidamente. É nesse momento que entramos no campo da manipulação estratégica da percepção. Pense nos mestres do poder ao longo da história. Eles raramente se limitavam a não estragar sua reputação. Ao contrário, trabalhavam ativamente para moldar o que as pessoas viam, mesmo que isso fosse uma construção cuidadosamente planejada. Essa é a essência do TEM. Sair do campo da defesa e usar a reputação como arma ofensiva. Você pode fazer isso criando símbolos que reforcem sua imagem. Um empresário pode se vestir de forma impecável, usar uma marca registrada de acessório, estar sempre com postura impecável e falar com segurança calculada. Um líder político pode escolher cuidadosamente onde aparecer, quais causas apoiar publicamente e quais palavras repetir até se tornarem parte de sua marca pessoal. Essas ações não são casuais. São tijolos colocados um a um na construção de uma percepção específica. O jogo se intensifica quando você percebe que também pode manipular a reputação dos outros. Não é necessário mentir. Basta destacar certos fatos, omitir outros e permitir que o público complete as lacunas com a interpretação que mais favorece sua narrativa. Aqui, a sutileza é essencial. Uma insinuação discreta pode corroer a imagem de um rival mais do que uma acusação direta, pois a mente humana tende a preencher o que não foi dito com algo ainda mais grave. Mas há um perigo aqui. Reputações infladas demais se tornam alvos óbvios. Quando todos acreditam que você é impecável, basta um deslize para gerar um choque emocional que amplifica o impacto do erro. É por isso que mestres do poder, às vezes, deixam escapar falhas calculadas, pequenas imperfeições que tornam a imagem mais humana e, portanto, mais difícil de ser destruída por um único ataque. No ambiente digital, o TEM dessa lei exige controle sobre o que circula a seu respeito. Isso significa monitorar menções ao seu nome, responder rapidamente a boatos antes que eles se espalhem e, ao mesmo tempo, gerar um fluxo constante de conteúdo positivo que empurre qualquer informação negativa para fora do radar. É como inundar o campo com sua própria narrativa, sufocando versões alternativas antes que ganhem força. Outra aplicação estratégica é associar sua reputação à de pessoas ou marcas que reforcem sua credibilidade. Uma parceria com alguém respeitado pode transferir parte dessa autoridade para você, assim como um escândalo de um aliado pode respingar em sua imagem. Por isso, alianças devem ser feitas com a mesma cautela de quem escolhe guardas para proteger o portão de um castelo. O TEM é o momento de consolidar sua presença no imaginário coletivo. Não se trata apenas de estar certo, mas de ser percebido como tal. Não basta ser competente. É preciso parecer indispensável, e essa percepção só é conquistada com consistência, intenção e, acima de tudo,
Uma estratégia invisível que transforme cada interação em um tijolo na muralha de sua reputação. Quando você domina esse estágio, qualquer ataque contra você será visto mais como inveja do que como crítica legítima. E nesse ponto, a reputação deixa de ser apenas uma proteção e se transforma em um escudo impenetrável. E, se necessário, em uma espada que corta a credibilidade de qualquer um que ousar desafiá-lo. Chegamos ao fechamento dessa lei, onde teoria e prática se unem em um único ponto: o domínio absoluto da sua narrativa. Ter uma boa reputação não é o suficiente. No campo do poder, quem para de cultivar a própria imagem está, na prática, começando a destruí-la. É como um jardim que, sem cuidado constante, rapidamente é tomado pelo mato. O encerramento dessa estratégia exige que você transforme a reputação em um ativo vivo, que se renova e se adapta às mudanças do ambiente. O mundo de hoje é rápido demais para que uma imagem construída há 5 anos ainda tenha peso, se você não a alimentar continuamente. Isso significa revisitar sua mensagem, atualizar sua presença, criar novos marcos que mantenham sua autoridade relevante e incontestável. Uma forma prática de selar essa lei na sua vida é criar rituais de reforço de reputação. Isso pode incluir responder pessoalmente a comentários estratégicos, publicar periodicamente conquistas e resultados, aparecer em eventos de alto prestígio ou ser visto ao lado de pessoas de influência. Não é exibicionismo, é engenharia social, criando um ciclo em que cada nova prova de credibilidade fortalece a anterior. Outra técnica poderosa para manter sua reputação blindada é a antecipação de ataques. Analise quais seriam os pontos mais vulneráveis de sua imagem e prepare respostas antes que as críticas surjam. Se necessário, crie vacinas narrativas, pequenas doses de vulnerabilidade controlada que façam com que um ataque futuro pareça exagerado ou irrelevante. Ao fazer isso, você transforma potenciais crises em momentos de fortalecimento. E lembre-se, reputação também é transmissão emocional. As pessoas não se lembram apenas do que você fez ou disse, mas de como se sentiram ao interagir com você. É por isso que, mesmo em situações de conflito, mestres do poder mantêm o controle emocional, transmitindo confiança, serenidade e autoridade. Quando você se descontrola, sua imagem racha. Quando você permanece inabalável, ela se solidifica. O Ketsu aqui é a integração da lei ao seu modo de viver. Não é algo que você liga e desliga. É um estado permanente de vigilância e construção silenciosa. No momento em que sua reputação passa a trabalhar para você, 24 horas por dia, você deixa de depender exclusivamente de esforço direto para abrir portas. O respeito, a confiança e o prestígio chegam antes mesmo de você falar. O objetivo final dessa lei é que sua presença se torne um argumento em si. Quando você entra em uma sala, sua história já foi contada centenas de vezes pelas bocas de outros. E essa história é exatamente a que você quis que circulasse. Nesse estágio, você deixa de ser apenas mais um participante do jogo e passa a ser uma referência incontestável. Alguém cujo nome carrega peso suficiente para decidir negociações, influenciar decisões e moldar destinos. Ao aplicar a Lei 5 até esse ponto, qualquer tentativa de manchar sua imagem se torna uma batalha perdida para seus inimigos. Eles descobrirão que, para atacar você, precisam antes derrubar uma fortaleza feita de confiança pública, provas consistentes de valor e uma rede de aliados prontos para defender sua narrativa. E no jogo do poder, essa é uma vantagem quase impossível de superar. Lei 6. Chame atenção a qualquer custo. No tabuleiro do poder, não basta ser bom. É preciso ser visto. Talento escondido é como ouro enterrado. Existe, mas não muda nada. Essa lei começa com um princípio brutal e inegociável. O mundo não recompensa quem é invisível. Ele é governado por quem domina a atenção. E a atenção é a moeda mais valiosa da nossa era. Entender isso é entender que visibilidade não é consequência, é construção. No passado,
Reis e imperadores erguiam monumentos para eternizar seus nomes. Hoje, líderes modernos constroem narrativas, imagens e símbolos que gravam sua presença na mente coletiva. Se você não controla a forma como é visto, outra pessoa vai definir essa imagem por você, e provavelmente de um jeito que não favorece seus interesses. O primeiro passo no Kim dessa lei é quebrar a ideia de que buscar atenção é sinônimo de vaidade. No jogo do poder, atenção é sobrevivência. Mesmo os mais brilhantes estrategistas da história, de Alexandre o Grande a líderes corporativos modernos, entenderam que sumir do radar significa perder influência. É preciso aparecer, mas aparecer com inteligência. O perigo está no excesso ou na forma errada. Aparecer por algo negativo pode gerar atenção imediata, mas raramente constrói poder sustentável. Já a atenção estratégica é aquela que atrai curiosidade, respeito e desejo de saber mais. É o tipo de visibilidade que abre portas, e não apenas acende luzes temporárias. Para aplicar essa fase inicial, você precisa criar marcos que capturem olhares. Isso pode ser feito por meio de feitos ousados, ações únicas ou associações com pessoas e eventos de prestígio. O importante é que cada aparição reforce o tipo de imagem que você quer consolidar. Não se trata de estar em todos os lugares, mas de estar nos lugares certos, com a mensagem certa, para as pessoas certas. E aqui entra um detalhe crucial. A atenção não se conquista apenas falando mais alto, mas criando momentos que ninguém pode ignorar. Seja um lançamento impactante, uma ação inesperada ou até uma resposta cirúrgica em um momento crítico, tudo deve ser calculado para gerar repercussão. É a arte de acender luzes sobre si no momento exato, criando um efeito de presença que ecoa muito além do instante. Essa é a primeira engrenagem da Lei 6. Entender que atenção é escolha e construção, não acaso. Você precisa arquitetar as circunstâncias para que, inevitavelmente, seu nome, sua imagem ou sua ideia sejam colocados no centro da conversa. Esse é o seu ponto de partida para transformar visibilidade em poder real. A partir do momento em que você entende que a atenção é sobrevivência, o jogo muda. O show dessa lei é sobre como transformar essa atenção em uma narrativa consistente, porque ser notado uma vez é sorte, ser lembrado sempre é estratégia. O primeiro movimento é criar um símbolo pessoal. Pode ser um estilo de comunicação, uma maneira de se vestir, um gesto ou até uma assinatura verbal. Grandes figuras de poder raramente deixam ao acaso a forma como são percebidas. Winston Churchill, por exemplo, usava sempre a mesma postura de orador, transmitindo confiança e controle. Steve Jobs criou um uniforme minimalista que virou parte de sua identidade. Esses elementos visuais e comportamentais são âncoras que reforçam sua imagem toda vez que alguém o vê. O segundo passo é dominar a repetição estratégica. A mente humana retém o que é exposto com frequência. Se a cada aparição você reforça a mesma mensagem e os mesmos valores, as pessoas começam a associar automaticamente esses elementos ao seu nome. Isso é branding pessoal no sentido mais puro, não apenas marketing, mas a engenharia deliberada da sua presença. O terceiro movimento é saber criar contrastes. No mar de comportamentos e mensagens previsíveis, quem se destaca é quem rompe o padrão. Isso não significa ser excêntrico sem propósito, mas encontrar momentos para gerar surpresa e, assim, reter atenção. Pode ser um discurso mais direto do que o esperado, um silêncio calculado ou até uma decisão que desafia a expectativa geral. O contraste ativa a curiosidade e faz com que todos queiram entender o que vem depois. Além disso, a construção de atenção exige consistência em múltiplos pontos de contato. Não adianta aparecer uma vez em destaque e depois sumir. O ciclo ideal é manter um fluxo constante de pequenas aparições estratégicas, intercaladas com grandes movimentos que consolidam sua posição. Pense como um maestro que alterna notas suaves e explosões orquestrais. Essa cadência mantém o público engajado. Outro ponto crucial
É o uso inteligente de aliados. Muitas vezes a atenção mais poderosa não vem diretamente de você, mas de quem fala sobre você. Criar parcerias com figuras já influentes é uma forma de transferir a autoridade e o alcance delas para sua imagem. Essas menções indiretas, vindas de fontes respeitadas, funcionam como selos de validação pública. O show, portanto, é a etapa de moldar a atenção conquistada no Kim em algo duradouro, usando símbolos, repetição, contraste, consistência e alianças estratégicas. Essa é a transição entre ser visto e ser lembrado. Sem ela, sua presença se dissolve. Com ela, sua imagem se torna parte da paisagem mental das pessoas. E, uma vez lá dentro, é muito mais difícil ser removida. No TEM, a atenção já está em suas mãos, mas agora você precisa testar a solidez dela e transformá-la em influência real. Este é o momento em que muitos se perdem, porque confundem estar nos holofotes com ter poder de verdade. A diferença está na sua capacidade de guiar o olhar das pessoas na direção que você deseja, sem que elas percebam que estão sendo conduzidas. O primeiro desafio é manter o interesse vivo. A atenção é como fogo. Se não for alimentada, apaga. Por isso, você precisa de momentos calculados de intensificação. Esses momentos podem vir na forma de um discurso polêmico, uma ação ousada ou um movimento estratégico que todos comentem. Mas lembre-se, polêmica sem propósito queime mais rápido do que ilumina. O objetivo é criar repercussão que abra novas portas, não que feche as existentes. O segundo ponto é criar um enredo contínuo. Pessoas não seguem apenas indivíduos, elas seguem histórias. Quando sua narrativa é clara, seja a jornada de um líder implacável, de um inovador disruptivo ou de um estrategista imune a derrotas, cada novo episódio da sua vida reforça a expectativa do próximo. Você se torna uma série que as pessoas querem acompanhar. Além disso, é aqui que o gerenciamento de crise entra em jogo. Quanto mais atenção você atrai, mais exposto fica a ataques e distorções. O segredo não é tentar agradar a todos, mas manter coerência entre o que você representa e as ações que toma. Essa coerência cria um escudo invisível. Mesmo que críticas apareçam, aqueles que compraram sua narrativa permanecerão leais. Outro elemento vital é dominar o controle do tempo. Não é necessário estar visível o tempo todo. Às vezes, o sumiço calculado aumenta o valor do seu retorno. A ausência estratégica cria escassez, e quando você reaparece, o impacto é multiplicado. Grandes líderes e artistas usam esse recurso para renovar o interesse e impedir a saturação. O TEM também é o momento de consolidar territórios. Use a atenção que possui para fortalecer sua posição em área-chave. Pode ser ampliar sua rede de contatos, fechar alianças, garantir recursos ou plantar sementes para movimentos futuros. Atenção sem estrutura é como água escorrendo por entre os dedos. Atenção com estratégia é como um rio represado, pronto para mover turbinas. Finalmente, lembre-se de que a atenção é apenas a superfície. O que garante poder é o que você constrói com ela. Cada pessoa que olha para você é uma oportunidade de plantar uma ideia, influenciar uma decisão ou abrir um caminho. Se o Kim foi o golpe inicial e o show a construção da presença, o TEN é onde a atenção se converte em resultados concretos, onde o brilho se transforma em comando silencioso. O Ketsu é o fechamento do ciclo. O momento em que a atenção conquistada, cultivada e consolidada se transforma em legado. Nesta fase, já não se trata mais de lutar para que olhem para você, mas de garantir que, mesmo quando não estiver presente, seu nome continue circulando, sua influência seja sentida e suas ações reverberem. O primeiro passo é criar símbolos. Todo grande personagem da história entendeu o valor de um ícone, seja uma frase, um gesto, um estilo visual ou uma postura inconfundível. Esses símbolos funcionam como gatilhos automáticos de lembrança, permitindo que sua presença seja evocada mesmo na sua ausência.
Pense em um líder que, com apenas um olhar, impõe silêncio. Ou em uma marca que, com uma cor ou logotipo, é imediatamente reconhecida. Você precisa de algo que seja instantaneamente associado a você. Em seguida, construa múltiplas fontes de influência. Não dependa de um único canal para ser visto. Esteja presente onde seu público está, mas sem perder o controle da narrativa. Uma entrevista estratégica, um evento calculado, uma colaboração inesperada. Tudo isso mantém sua figura em circulação e impede que o interesse se esgote. O terceiro elemento é deixar sementes para o futuro. Isso significa criar projetos, ideias e movimentos que continuem crescendo, mesmo sem sua intervenção constante. Uma comunidade que se fortalece sozinha, uma equipe que opera sob seus princípios, uma mensagem que se espalha de forma orgânica. Quando isso acontece, a atenção deixa de ser um esforço diário e se torna uma consequência inevitável da sua existência no jogo. O Ketsu também exige que você domine o momento da retirada. Saber quando sair de cena é tão importante quanto saber entrar. Uma saída no auge, antes que a curva de interesse caia, garante que sua imagem permaneça intacta e que seu retorno, se houver, seja um evento de impacto. O erro de muitos é insistir até que a audiência se canse, e aí o brilho se apaga de forma irreversível. Por fim, transforme a atenção em poder real e duradouro. Negocie a partir da sua visibilidade. Feche acordos enquanto seu nome está em alta. Use a projeção que construiu para ampliar seus recursos e blindar sua posição. Quando a atenção se torna poder, e o poder é usado para gerar ainda mais atenção de forma controlada, você cria um ciclo que pode se sustentar por anos, e em alguns casos, por gerações. No fim, chamar atenção a qualquer custo não significa agir sem critério, mas sim entender que visibilidade é a porta de entrada para qualquer grande movimento no jogo do poder, e que uma vez dentro dessa porta, você precisa saber como se manter, crescer e, por fim, tornar-se tão presente no imaginário das pessoas que, mesmo quando não está ali, todos sentem como se estivesse. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. No jogo do poder não há mérito em fazer tudo sozinho. Pelo contrário, o verdadeiro mestre não mede sua grandeza pela quantidade de tarefas que executa com as próprias mãos, mas pela habilidade de orquestrar talentos, recursos e esforços alheios em direção ao seu objetivo. A Lei 7 começa com um princípio simples. Energia é limitada, mas influência pode ser infinita se você souber multiplicá-la por meio dos outros. O primeiro passo é identificar pessoas que possuam as habilidades, conhecimentos ou conexões que você precisa. Ao contrário do que muitos pensam, não é necessário ser especialista em tudo. É preciso saber reconhecer especialistas e, mais importante, saber fazê-los trabalhar para você com entusiasmo. Isso não se conquista apenas com ordens. Se conquista criando uma narrativa na qual eles se sintam parte de algo maior. A segunda parte é estruturar um sistema onde as pessoas entregam resultados, mas o crédito final é associado ao seu nome. Isso pode soar duro, mas é assim que líderes se estabelecem na história. Pense em construtores de impérios, CEOs visionários ou generais lendários. Raramente foram eles que colocaram cada tijolo ou empunharam cada espada. Foram eles que inspiraram, direcionaram e consolidaram o resultado final como parte de sua própria marca. O terceiro ponto é o timing. Saber quando aparecer e quando deixar que os outros façam o trabalho visível. Em alguns momentos, é útil que sua presença seja discreta, permitindo que aliados executem e se sintam reconhecidos no processo. Em outros, é necessário entrar em cena para validar, reforçar e, estrategicamente, assumir a liderança perante o público ou os decisores. Mas há um perigo: depender dos outros sem manter controle. Isso exige monitoramento constante, não para microgerenciar, mas para garantir que a visão original não se perca. Um comandante sábio não precisa estar em todas as trincheiras, mas sabe exatamente o que está acontecendo em cada uma delas. Por fim,
A chave da Lei 7 é transformar o trabalho alheio em combustível para sua narrativa. Quando as vitórias alcançadas por outros são alinhadas à sua imagem, você se posiciona como um líder indispensável, alguém cuja presença e direção tornam possíveis resultados que, de outra forma, não aconteceriam. É assim que você economiza energia, expande alcance e constrói uma reputação que se retroalimenta. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. A aplicação prática da Lei 7 começa com um movimento estratégico. Cercar-se das pessoas certas antes mesmo de precisar delas. Isso significa criar conexões com profissionais, criadores, influenciadores e especialistas que possuam aquilo que você não tem, seja conhecimento técnico, rede de contatos ou reputação consolidada. Ao nutrir essas relações com inteligência, você cria uma reserva de capital humano pronta para ser acionada no momento certo. A segunda etapa é plantar sementes de colaboração que, na superfície, pareçam equilibradas, mas que, nos bastidores, favoreçam sua imagem e posição. Isso pode acontecer de várias formas, propondo projetos em que o seu nome seja a referência principal, organizando eventos, reuniões ou publicações onde você apareça como anfitrião, ou estruturando parcerias em que, naturalmente, o reconhecimento seja atribuído à sua liderança. Ao mesmo tempo, é fundamental oferecer algo em troca que não precise ser necessariamente financeiro. Pode ser visibilidade, acesso a oportunidades, suporte estratégico ou simplesmente o prestígio de estar ligado a você. Isso cria uma sensação de reciprocidade e mantém as pessoas engajadas em contribuir para seus objetivos. No entanto, não basta delegar e esperar. A Lei 7 exige um monitoramento sutil, acompanhar o andamento das tarefas, alinhar resultados e garantir que o produto final esteja de acordo com a visão que você quer transmitir. Essa supervisão não deve ser invasiva, mas suficiente para que você possa, no momento da apresentação, se posicionar como peça-chave no sucesso obtido. Outra técnica eficaz é documentar e divulgar o processo sob a sua perspectiva. Fotos, vídeos, relatos e apresentações que mostram você como condutor das ações ajudam a consolidar sua imagem como líder natural. Quando o público vê um resultado impressionante, mas associa a execução à sua figura, o mérito passa a ser seu, mesmo que as mãos que o construíram tenham sido outras. O segredo, portanto, não está em explorar pessoas de forma predatória, mas em estruturar o jogo de tal forma que, ao somarem forças, todos ganhem, mas você ganhe mais. É uma engenharia de percepções, onde o mundo enxerga você como o ponto de convergência de todas as vitórias, reforçando sua autoridade e ampliando sua influência. Essa abordagem, repetida ao longo do tempo, transforma sua reputação em um ativo poderoso. Quanto mais os outros trabalham e você capitaliza sobre os resultados, mais o mercado, a sociedade ou seu círculo de influência passam a vê-lo como indispensável. É nesse ponto que a Lei 7 revela seu verdadeiro poder. Quando não é mais necessário explicar o que você faz, porque todos já acreditam que tudo o que acontece de grandioso tem a sua assinatura. Lei 7. Faça os outros trabalharem por você, mas sempre fique com o crédito. Quando aplicada com maestria, a Lei 7 cria uma rede de influência tão eficiente que os outros passam a buscar oportunidades para trabalhar a seu favor, muitas vezes sem que você precise pedir. É nesse estágio que a mágica acontece. Quando a percepção social do seu papel supera, de forma consistente, a realidade da sua participação. No dia a dia, isso significa estar atento às oportunidades de se associar a resultados de alto impacto. Um lançamento de produto bem-sucedido, uma ideia inovadora, um evento marcante, todos são terrenos férteis para você posicionar sua imagem como a face pública do sucesso. E não se trata apenas de aparecer na foto final, mas de moldar a narrativa desde o início para que seu nome esteja intrinsecamente ligado ao resultado. Para isso, é preciso dominar a arte da comunicação estratégica. Sempre que possível, fale sobre os projetos no plural, nós, reforçando que você esteve no centro da coordenação.
Esse nós é importante porque não desperta defesas e ainda mantém o crédito colado à sua figura. Em contrapartida, quando os resultados são apresentados publicamente, permita que terceiros, membros da equipe, parceiros, influenciadores, digam de forma espontânea ou combinada que você foi essencial para que tudo acontecesse. O jogo também envolve timing. Ao identificar que algo está prestes a ter um grande impacto, posicione-se cedo, oferecendo suporte, ideias ou apenas a validação que dará credibilidade ao projeto. Quando a repercussão vier, a lembrança de que você esteve presente no momento decisivo garantirá que seu nome esteja entre os protagonistas. E lembre-se, manter a motivação dos que trabalham para você é vital. Reconhecimentos pontuais, gestos de gratidão e até pequenas concessões estratégicas fazem com que essas pessoas continuem dispostas a investir tempo e energia para que você brilhe. Isso evita ressentimentos e sustenta o ciclo de cooperação. Por fim, proteja-se contra a exposição de bastidores que possa revelar a extensão real da sua participação. Em tempos de redes sociais, uma única narrativa contrária pode minar a percepção que você construiu. Por isso, controle as versões que circulam, seja filtrando quem tem acesso a certas informações, seja ocupando rapidamente o espaço público com a sua própria narrativa. No longo prazo, o poder da Lei 7 não está apenas em ganhar créditos isolados, mas em construir uma imagem tão sólida que, mesmo quando você não está diretamente envolvido, as pessoas assumem que o sucesso carrega sua assinatura. Isso é o ápice do controle de percepção. Quando a autoria de grandes feitos se torna um reflexo automático do seu nome. Ao dominar a Lei 7, você atinge um ponto em que a sua reputação trabalha mais do que qualquer esforço físico poderia produzir. É como se o mundo ao seu redor já esperasse que você estivesse por trás de qualquer grande resultado, mesmo quando isso não é verdade. Essa expectativa cria uma espécie de profecia autorrealizável. Quanto mais acreditam no seu papel central, mais portas se abrem para que você realmente esteja no centro das decisões. O encerramento estratégico desta lei exige que você alinhe seu comportamento ao arquétipo de liderança que deseja transmitir. Sempre que surgir um novo projeto ou iniciativa, seja o primeiro a oferecer validação pública e a se mostrar disponível para colaborar. Mesmo que sua participação prática seja mínima, a simples associação antecipada cria uma ponte mental entre o sucesso final e a sua presença. Ao mesmo tempo, é essencial gerenciar o ecossistema que sustenta seu crédito. Isso significa identificar quais pessoas ou grupos funcionam como amplificadores da sua imagem. Jornalistas, influenciadores, executivos, figuras respeitadas, e garantir que eles tenham motivos para continuar fortalecendo sua narrativa. O investimento aqui não é apenas financeiro, mas relacional. Convites para eventos, inclusão em conversas importantes, pequenos favores que criam uma dívida simbólica. Também é vital saber quando recuar. O excesso de exposição pode gerar questionamentos sobre a real extensão da sua participação. Às vezes, é mais inteligente permitir que o crédito seja compartilhado amplamente, para depois, de forma sutil, direcionar a narrativa para a sua importância. Essa estratégia mantém seu nome longe de polêmicas e ainda o posiciona como alguém magnânimo e generoso. No plano tático, construa um histórico visível de feitos em que você foi peça-chave. Quanto mais provas existirem no imaginário coletivo de que você sempre entrega grandes resultados, mais fácil será para as pessoas atribuírem novos sucessos a você, mesmo que não estejam cientes dos bastidores. Isso consolida a sua imagem e diminui a necessidade de esforços explícitos para conquistar crédito no futuro. O ápice da Lei 7 é transformar seu nome em um selo de qualidade. Quando isso acontece, empresas, equipes e indivíduos passam a querer associar-se a você para ganhar legitimidade, e não o contrário. É nesse momento que você se torna não apenas o beneficiário do trabalho alheio,
mas a força gravitacional que atrai oportunidades, talentos e recursos. E quando o mundo gira na sua órbita, você deixa de correr atrás de reconhecimento para se tornar o ponto de referência inevitável. Aquele para quem todos olham quando o assunto é vitória. Lei 8. Faça as pessoas virem até você. Use iscas se necessário. Atrair as pessoas até você é muito mais do que simplesmente esperar que elas venham por vontade própria. É criar um ambiente em que se aproximar de você pareça inevitável, quase como se fosse a única decisão lógica. A essência da Lei 8 está no magnetismo estratégico. Você constrói um campo de atração tão poderoso que seria contraintuitivo para alguém ignorá-lo. No campo prático, isso significa desenvolver pontos de interesse que despertem curiosidade e desejo. Pode ser uma habilidade rara, um acesso privilegiado, uma informação exclusiva, ou até um estilo de vida que reflita exatamente aquilo que os outros aspiram a alcançar. Quanto mais claro for o contraste entre o que você oferece e o que eles têm no momento, mais irresistível se torna a aproximação. O segredo é criar um déficit emocional no outro. As pessoas não se movem por pura lógica, mas sim pela lacuna entre onde estão e onde gostariam de estar. Você se posiciona como a ponte para essa transição. Ao invés de correr atrás, você se torna o prêmio. Isso exige paciência, pois o valor percebido cresce com o tempo. E quanto mais se prolonga a espera, maior é a energia que a pessoa investe quando finalmente se aproxima. As iscas são a parte mais visível dessa estratégia. Elas não precisam ser grandiosas. Muitas vezes, um detalhe calculado é mais eficaz do que uma demonstração exagerada. Uma informação vazada por acaso, um comentário aparentemente casual em um evento social, ou até uma demonstração sutil de poder, pode despertar a curiosidade certa. O importante é nunca revelar tudo de uma vez. Deixar sempre a sensação de que há mais por trás, algo que só será descoberto se a pessoa se aproximar. Mas atenção, atrair não é manipular às cegas. É preciso definir quem você deseja que venha até você. Se sua isca for muito ampla, atrairá pessoas erradas que desperdiçam tempo e energia. A seleção começa na própria natureza do seu magnetismo. Crie algo tão alinhado ao seu objetivo que apenas os alvos certos o reconhecerão como irresistível. No jogo social, aquele que faz os outros se moverem em sua direção controla o ritmo, o cenário e as regras. Ao ser procurado, você escolhe quando e como interagir, reforçando sua posição de poder. Cada aproximação voluntária confirma a narrativa de que o outro precisa mais de você do que você dele. E isso, no teatro da influência, é uma vantagem quase impossível de reverter. Quando você domina a arte de atrair, cria um jogo psicológico em que a outra pessoa sente que está no controle, mas, na verdade, segue exatamente o caminho que você planejou. Isso funciona porque seres humanos tendem a valorizar mais aquilo que conquistam com esforço. E aproximar-se de você por iniciativa própria cria a ilusão de escolha. Na prática, essa escolha foi cuidadosamente induzida. Para aplicar isso no dia a dia, primeiro defina o que será sua isca principal. Pode ser uma habilidade específica que todos comentam, uma informação rara, um posicionamento social bem construído ou até um comportamento intrigante que quebra padrões. Essa isca deve ser tangível o suficiente para ser percebida, mas com profundidade oculta para gerar curiosidade contínua. Em seguida, crie o cenário onde essa isca possa ser vista. Isso pode acontecer em redes sociais, eventos profissionais, círculos sociais restritos ou até na rotina casual. A chave é garantir que a pessoa certa tenha contato com fragmentos do seu valor, mas nunca com a totalidade dele. É como se você oferecesse apenas a capa de um livro irresistível, deixando claro que o conteúdo interno é ainda mais fascinante. O controle do tempo é essencial. Atrair rápido demais pode parecer desespero, e demorar demais pode fazer você perder relevância. O ponto ideal é manter uma frequência sutil de aparições ou interações que reforcem seu valor sem jamais se tornar previsível. A ausência estratégica também é parte da atração. Quando você some no auge da curiosidade,
Deixa um espaço mental que só pode ser preenchido pelo desejo de ir até você. Por fim, ao receber a aproximação, não entregue tudo de imediato. O erro de muitos é acreditar que, uma vez que a pessoa chegou, é hora de expor todo o seu valor. Pelo contrário, a manutenção do poder vem do prolongamento da curiosidade, de recompensas graduais. Valide a decisão dela de se aproximar, mas mantenha sempre algo fora do alcance imediato. Assim, você garante que a relação continue sendo moldada pelos seus termos. O resultado é simples. Quanto mais as pessoas se movem em sua direção por vontade própria, mais sólida se torna a sua autoridade. Você deixa de ser apenas uma opção para se tornar a única escolha lógica. E nesse momento, a Lei 8 cumpre seu propósito máximo: colocar você no centro do jogo, definindo não apenas quem chega, mas também quem fica. Chegar ao fim dessa aplicação da Lei 8 é como observar um mestre pescador recolhendo lentamente a linha. Não há pressa, não há esforço visível, apenas a certeza de que o peixe já mordeu a isca e está preso. Quando você domina esse princípio, percebe que a verdadeira força não está em correr atrás, mas em criar um campo gravitacional ao seu redor, tão intenso que os outros não conseguem escapar. O segredo para solidificar esse poder é garantir que cada aproximação sirva de validação social para as próximas. Quando alguém se aproxima de você e demonstra interesse, isso envia um sinal silencioso para todo o grupo. Ele é alguém que vale a pena conhecer. A partir desse momento, sua reputação começa a se sustentar sozinha, e a lei entra em um ciclo de autoalimentação. Aqui, consistência é tudo. Você precisa continuar alimentando a curiosidade que provocou a primeira aproximação, introduzindo novas camadas de valor que mantenham o interesse aceso. Pode ser um projeto inusitado que surge de repente, uma habilidade que você revela de forma inesperada, ou até uma postura mais seletiva nas interações. Essa consistência estratégica impede que você seja decifrado rapidamente e, assim, preserva a aura magnética que o trouxe até esse ponto. Outro ponto crucial é saber encerrar interações no momento exato em que o interesse atinge o pico. É contraintuitivo, mas se afastar nesse instante cria uma lacuna emocional que força a outra pessoa a buscar novamente sua presença. É nesse vai e vem controlado que você estabelece não só interesse, mas dependência de contato. Por fim, internalize que atrair não é um ato isolado, mas um estado contínuo. Uma vez que as pessoas venham até você, sua missão é transformar essa aproximação em fidelidade. E fidelidade, quando bem cultivada, se transforma em influência de longo prazo. Isso não é apenas seduzir ou manipular momentaneamente. É construir um império silencioso, onde cada pessoa que chega fortalece a estrutura do seu poder. A Lei 8, aplicada dessa forma, não apenas garante que as pessoas venham até você, garante que elas permaneçam orbitando ao seu redor, incapazes de se libertar da força invisível que você exerce. E quando isso acontece, o jogo deixa de ser uma disputa. Você já venceu antes mesmo que os outros percebam que estavam jogando. Lei 13. Peça ajuda apelando para o interesse pessoal, nunca para a piedade ou gratidão. Na superfície, pedir ajuda pode parecer um ato simples. Você expõe sua necessidade e espera que o outro se disponha a atendê-la. Mas no jogo real do poder, essa abordagem é uma receita para o fracasso. A maioria das pessoas não está disposta a agir apenas por compaixão ou lembrança de favores passados. A natureza humana é movida pelo interesse próprio, e é exatamente por isso que a Lei 13 existe, para transformar o ato de pedir em uma oportunidade irresistível para o outro. Pense nisso. Quando alguém lhe pede algo, a primeira pergunta que surge no seu subconsciente não é: ele precisa de mim? Mas sim: o que eu ganho com isso? É por isso que, ao solicitar apoio, você não deve se apoiar na história dramática ou em discursos sobre gratidão. Deve sim pintar um quadro claro de como ajudar você trará benefícios diretos para a outra parte. Essa inversão tira seu pedido do campo da caridade e o coloca no território das oportunidades. O erro mais comum
é acreditar que vínculos passados garantem futuras ajudas. No mundo real, a memória humana é seletiva e a lealdade volátil. Aquele que você ajudou ontem pode estar mais preocupado com as vantagens que terá amanhã. Por isso, ao preparar seu pedido, identifique de forma precisa o que desperta interesse no outro. Pode ser prestígio, lucro, influência ou acesso a algo exclusivo. A arte aqui está em alinhar sua necessidade a um ganho tão evidente que recusar seria irracional. Mais do que isso, o benefício que você oferece deve parecer único e imediato. Não basta dizer que, ajudando você, a pessoa terá vantagens no futuro. É preciso que ela sinta, naquele instante, que há algo em jogo que não pode ser perdido. Isso cria um gatilho de ação rápida e aumenta exponencialmente a chance de seu pedido ser atendido. Ao aplicar essa lei no dia a dia, você perceberá que pedir não é um ato de vulnerabilidade, mas uma oportunidade estratégica. Você não está se colocando abaixo do outro. Está oferecendo uma troca onde ambos saem ganhando. Mas a diferença é que você controla a narrativa, e isso garante que, no final, seja o maior beneficiado. Imagine que você está em uma negociação importante. Precisa que um parceiro invista em seu projeto, mas em vez de falar sobre retornos financeiros, você decide apelar à sua amizade de anos. Lembra de tudo o que já fiz por você? Diz, esperando que isso baste. O parceiro sorri educadamente, mas sai dali sem fechar acordo. O motivo? Ele não viu, no presente, algo que valesse a pena. É exatamente nesse ponto que muitos caem. Acreditam que vínculos emocionais são mais fortes que interesses objetivos, e no jogo real, não são. A eficácia da Lei 13 vem da compreensão de que todo ser humano, por mais altruísta que pareça, opera com um radar interno que busca benefícios próprios. Esse radar é rápido, silencioso e quase sempre inconsciente. É por isso que, quando se quer obter algo de alguém, deve-se primeiro identificar qual é o prêmio que essa pessoa deseja. Pode ser reconhecimento, segurança, acesso a um círculo fechado, ou simplesmente o prazer de sentir-se mais influente. A forma como você apresenta seu pedido é crucial. Não se trata de mentir ou inventar benefícios inexistentes. Isso criaria riscos futuros. Trata-se de moldar sua proposta de forma que os ganhos para o outro sejam claros, tangíveis e, de preferência, imediatos. É a diferença entre dizer, preciso que me ajude, estou com dificuldades, e se você entrar nesse projeto agora, sua marca será a única a ter exclusividade no setor. O primeiro é um pedido emocional. O segundo, uma proposta estratégica. Outra sutileza é entender o momento. Mesmo uma oferta vantajosa pode ser ignorada se feita na hora errada. Avalie o estado mental e emocional da pessoa antes de apresentar seu pedido. Alguém pressionado por problemas internos, ou que esteja no meio de uma crise, terá menos espaço mental para perceber benefícios futuros. Por isso, o timing certo pode ser tão importante quanto a própria oferta. Aplicar essa lei diariamente exige treino na observação. Antes de pedir, estude a pessoa. Descubra o que ela deseja, mesmo que ela mesma não admita abertamente. Muitas vezes, o verdadeiro interesse não está na superfície. Pode estar no desejo de superar um rival, na necessidade de provar competência ou no impulso de ser reconhecido como indispensável. Ao alinhar sua proposta a esse desejo oculto, você transforma seu pedido em uma oportunidade irresistível. O grande erro que a maioria comete é achar que as pessoas decidem com base no que devem fazer. A verdade é que a maioria decide com base no que quer fazer e o que as leva a querer. Uma percepção clara de que aquilo vai trazer uma vantagem direta para elas. Se você ignorar essa lógica, acabará gastando energia em pedidos que são recusados sem hesitação. No jogo do poder, raramente alguém é movido por gratidão duradoura. Gratidão é volátil, evapora com o tempo e é sufocada pelas novas urgências e interesses. Por isso, o apelo certo não é lembrar favores passados,
mas sim acender no outro uma imagem de ganho futuro. Não importa se o ganho é grande ou pequeno, o que importa é que ele seja significativo aos olhos da pessoa que você está abordando. A maneira mais estratégica de usar essa lei é se tornar um espelho de desejos para o outro. Ouça mais do que fala. Faça perguntas abertas que revelem ambições ocultas, insatisfações e pontos fracos. Quando chegar a hora do pedido, você já terá em mãos a chave que abre a porta da cooperação. E quando essa chave é usada, a resposta positiva não parece um favor, parece uma decisão natural. Outra parte essencial é entender que o interesse pessoal não é apenas material. Algumas pessoas podem ser movidas por prestígio, outras por controle, outras por pertencimento. Um pedido feito com base no interesse errado soará vazio. Imagine oferecer uma grande comissão a alguém que, no fundo, se move mais pela influência social do que pelo dinheiro. Você estará oferecendo ouro a quem quer coroas. Por isso, alinhar sua proposta ao interesse pessoal exige personalização. Quanto mais exclusiva a percepção de ganho, mais difícil será para a outra parte recusar. Isso também cria um efeito psicológico poderoso, o de que você entende aquela pessoa melhor do que outros, e por isso ela se sente mais inclinada a confiar. No dia a dia, pratique formulando seus pedidos de forma dupla. Mostre claramente o que você quer e, ao mesmo tempo, evidencie o que o outro ganha. Sempre que possível, crie uma conexão entre a sua vitória e a vitória dele. Essa é a engenharia da influência. Transformar o seu objetivo no objetivo dele. Ao aplicar essa lei, a recompensa vai muito além de conseguir o que você quer no momento. Você constrói uma reputação sutil, mas extremamente valiosa. A de alguém que oferece oportunidades e não problemas. Essa imagem atrai mais portas abertas, mais convites e mais alianças do que qualquer discurso sobre amizade ou lealdade poderia trazer. Com o tempo, as pessoas começam a associar sua presença à possibilidade de avanço. Você se torna uma figura que ativa gatilhos de antecipação positiva sempre que aparece. Isso é um ativo silencioso, mas extremamente lucrativo. É assim que líderes, empreendedores e estrategistas de elite operam. Eles não pedem, eles criam propostas irresistíveis que pedem por eles. Outro efeito estratégico dessa lei é reduzir a resistência natural ao favor. Quando o outro percebe que não está sendo explorado, mas sim participando de algo que também o beneficia, a negociação flui de forma quase automática. A ajuda deixa de ser uma obrigação incômoda e se transforma em uma jogada vantajosa. Esse é o ponto onde a maioria erra. Fazem o pedido como se estivessem cobrando uma dívida moral e esquecem que o ser humano foge de obrigações, mas corre atrás de ganhos. Ao reverter essa lógica e oferecer valor antes de receber, você transforma cada interação em uma transação de ganhos mútuos, e não de cobranças. Na prática, isso significa que, se você quer ajuda para um projeto, destaque o papel e os benefícios que o outro terá nele. Se deseja que alguém apoie uma ideia, mostre como essa ideia reforça os interesses já existentes dessa pessoa. Isso exige inteligência social e observação constante, duas habilidades que, quando dominadas, transformam você em um negociador imbatível. Por fim, nunca se esqueça, no jogo do poder, apelar para a piedade ou gratidão é como construir um castelo na areia. Ele até pode se erguer, mas será derrubado na primeira maré de novos interesses. Já quando você ancora seus pedidos no interesse pessoal, constrói sobre pedra firme, e cada nova vitória fortalece sua posição para a próxima jogada. Lei 15. Esmague totalmente o inimigo. Quando a maioria das pessoas pensa em derrotar um oponente, imagina um embate direto, uma disputa em que a vitória é declarada e o inimigo aceita a derrota. Mas no jogo real do poder, essa visão é ingênua. Um adversário nunca aceita a derrota de forma genuína. Ele recua, observa, espera a primeira oportunidade de contra-atacar. E quando isso acontece, o golpe costuma ser mais venenoso e inesperado do que o ataque inicial. É por isso que a Lei 15 é clara e implacável.
Esmague totalmente o inimigo. Não deixe espaço para seu retorno. Essa lei não se refere apenas a inimigos declarados, mas a qualquer pessoa ou grupo cujo interesse se choque diretamente com o seu. Pode ser um concorrente de mercado, um colega que quer a mesma promoção, ou até um rival nas relações pessoais. Se você deixar que esse oponente mantenha forças, recursos ou reputação para reagir, está apenas plantando as sementes para sua futura derrota. O esmague totalmente não significa necessariamente violência ou destruição física. Pode ser a neutralização completa da influência do adversário, minando suas alianças, enfraquecendo seus recursos e desmontando sua narrativa pública. É a arte de tirar todas as armas do outro até que ele não tenha como se reerguer. Na história, vemos exemplos claros dessa lei sendo aplicada com maestria. Líderes que entenderam que uma vitória parcial é apenas uma pausa temporária na guerra e que, para garantir a estabilidade de sua posição, era necessário eliminar qualquer possibilidade de retaliação. Cada movimento era calculado para que, ao final, o adversário não tivesse poder, apoio ou motivação para tentar um retorno. O erro fatal é acreditar que a compaixão ou a generosidade no momento da vitória vão gerar gratidão. O que geralmente acontece é o oposto. O vencido alimenta um ressentimento silencioso, se fortalecendo nas sombras até o momento em que pode devolver o golpe. E quando isso acontece, ele vem movido por uma fúria que não busca apenas vencer, busca humilhar. Aplicar essa lei exige frieza e visão estratégica. É preciso identificar quais são as fontes de poder do adversário e atacá-las diretamente, uma a uma, até que ele não tenha como se sustentar. Isso inclui aliados, credibilidade, recursos e até confiança interna. Ao eliminar cada um desses pilares, você garante que sua vitória seja definitiva, e não apenas temporária. No jogo do poder, não há espaço para meias vitórias. Ou você encerra o jogo no momento em que tem a vantagem, ou aceita viver com a certeza de que a guerra continuará em silêncio, até que o silêncio se quebre com o som da sua queda. Agora que entendemos a essência da Lei 15, precisamos visualizar como ela se manifesta no mundo real, com situações concretas que mostram o impacto de aplicar ou ignorar essa regra. A história nos oferece inúmeros exemplos, mas talvez um dos mais emblemáticos seja o de Júlio César contra Pompeu. Quando César conquistou a Gália, ele não apenas venceu batalhas, mas construiu uma rede de lealdades e recursos que o tornaram uma ameaça direta ao Senado romano. Pompeu, seu antigo aliado, tornou-se o rival principal. Quando a Guerra Civil começou, César poderia ter buscado um acordo rápido para evitar derramamento de sangue prolongado. Mas ele sabia que deixar Pompeu vivo e influente seria um convite para problemas futuros. O conflito se intensificou até a Batalha de Farsalos, onde César obteve uma vitória decisiva. Muitos teriam aceitado que o inimigo fugisse, acreditando que a guerra estava ganha, mas Pompeu ainda tinha prestígio, conexões políticas e recursos para se reorganizar. César perseguiu-o implacavelmente até o Egito, onde, finalmente, a ameaça foi neutralizada de forma definitiva. Isso não apenas encerrou o risco imediato, mas solidificou César como autoridade incontestável em Roma. Por outro lado, a falta de aplicação total dessa lei tem consequências previsíveis. Napoleão, por exemplo, ao invadir a Rússia, derrotou forças inimigas várias vezes, mas não esmagou totalmente o poder de resistência russo. O resultado foi que o inimigo recuou estrategicamente, preservou forças e o arrastou para uma campanha de desgaste que terminou em desastre. Um inimigo parcialmente derrotado é como um incêndio mal apagado. Basta um sopro para reacender. No campo corporativo, vemos o mesmo princípio. Empresas que enfrentam concorrentes inovadores, mas subestimam sua capacidade de adaptação, acabam sendo surpreendidas por um retorno ainda mais agressivo. Ao invés de apenas vencer a batalha de mercado, companhias inteligentes compram a concorrente, absorvem suas patentes, retiram seus melhores talentos
ou minam suas alianças estratégicas, eliminando qualquer possibilidade de revanche. Essa aplicação prática envolve não apenas força, mas também inteligência. Muitas vezes, esmagar totalmente é feito de maneira silenciosa, fechando portas de negociação para o rival, conquistando seus aliados antes que ele perceba e ocupando todos os espaços de influência que ele poderia usar para se reerguer. A ação direta e pública é apenas uma das ferramentas. A destruição silenciosa e estratégica costuma ser muito mais eficaz. Em suma, a mensagem é clara. A vitória só é verdadeira quando não existe a menor possibilidade de contra-ataque. Qualquer brecha é um convite para a guerra recomeçar. E quando ela recomeça, muitas vezes você estará em desvantagem. Xiu Shu nos mostrou exemplos históricos e práticos da Lei 15. O Ten é o momento de inverter a perspectiva, de criar a tensão que prende o espectador e faz ele perceber que essa lei não é apenas uma lição de guerra ou negócios, mas uma armadilha que pode se voltar contra quem a usa de forma precipitada. E a primeira tensão aqui é: esmagar totalmente o inimigo pode te transformar no vilão da narrativa. Quando você elimina qualquer possibilidade de retorno, também elimina a honra da trégua. Em sociedades modernas, e mesmo em períodos históricos com forte senso de moralidade, isso pode gerar ódio coletivo, resistência silenciosa e até mártires que fortalecem ainda mais a causa oposta. O caso de Espartaco, por exemplo, mostra isso. Roma o esmagou militarmente, crucificando milhares de escravos ao longo da Via Ápia. O efeito imediato foi a vitória, mas o efeito psicológico a longo prazo foi manter viva a chama da rebelião na memória coletiva. Outro ponto de tensão é a falsa sensação de vitória. Ao acreditar que o inimigo foi destruído, o vencedor pode relaxar, abrir mão da vigilância e permitir que forças remanescentes se reorganizem fora de seu campo de visão. A história está cheia de impérios que se desfizeram não por derrotas externas diretas, mas por inimigos que se infiltraram de forma sutil, usando alianças, propaganda e influência econômica para recuperar poder. Há ainda o dilema ético. Em ambientes corporativos e pessoais, esmagar totalmente o rival pode destruir pontes que no futuro seriam valiosas. O mundo é cíclico. Aquele que hoje é seu inimigo pode, em um cenário de interesses alinhados, tornar-se seu aliado mais estratégico. O ato de destruição total pode te impedir de capitalizar nessas futuras oportunidades. E no campo pessoal, aplicar essa lei sem sensibilidade pode te fazer perder mais do que ganhar. Se você esmaga alguém socialmente ou emocionalmente, corre o risco de criar um inimigo silencioso e obcecado, disposto a esperar anos para se vingar. É por isso que, em alguns casos, o caminho mais inteligente é criar a ilusão de vitória para si mesmo, enquanto deixa o oponente com a sensação de que ainda possui algo, mesmo que isso seja apenas uma fração irrelevante de poder. O Ten aqui mostra que a lei é uma espada de dois gumes. Se usada com frieza estratégica, pode consolidar poder de forma quase irreversível. Mas se usada com impulsividade ou ego, pode plantar as sementes da sua própria queda. O segredo não está apenas em esmagar, mas em saber quando a destruição total realmente serve ao seu objetivo final, e quando ela apenas satisfaz o seu orgulho. No jogo do poder, deixar um inimigo ferido, mas vivo, é como deixar uma semente plantada em solo fértil. Mais cedo ou mais tarde ela germina, e o que floresce é ódio, ressentimento e desejo de revanche. A história está cheia de exemplos de líderes que venceram batalhas, mas falharam em destruir completamente seus adversários, e pagaram caro anos depois. Quando você decide enfrentar alguém que ameaça diretamente seu espaço, reputação ou domínio, a única saída segura é eliminar qualquer possibilidade de retorno. Não estamos falando apenas de destruição física, mas de desmontar redes de influência, cortar alianças, neutralizar fontes de apoio e bloquear qualquer rota de recuperação. Um inimigo quebrado, mas não aniquilado, é como um fogo mal apagado. Basta uma faísca para que ele retorne,
mais forte e mais perigoso. Por isso, se a batalha for inevitável, que ela seja final. Não negocie migalhas, não permita respiros. A vitória parcial pode parecer mais ética ou confortável, mas no xadrez do poder, ela é apenas a abertura para um contra-ataque inevitável. E lembre-se, quando você esmaga totalmente, a mensagem não é apenas para o inimigo derrotado, mas para todos os outros que observam. Ela deixa claro que não há espaço para desafios, e esse tipo de dissuasão vale mais do que qualquer discurso. No fim, não é sobre crueldade gratuita, mas sobre fechar ciclos antes que eles se transformem em tragédias. Se você chegou até aqui, é porque está pronto para dar o próximo passo. Tudo o que eu compartilhei hoje é apenas a superfície do que você pode absorver e aplicar na sua vida. No vídeo que está aparecendo na tela agora, eu mostro exatamente como você pode ter acesso a um acervo vivo, com os livros mais estratégicos e transformadores da história, reescritos para serem ouvidos e aplicados de forma prática, em qualquer momento do seu dia. Clique agora, assista e veja por que esse pode ser o maior ponto de virada da sua jornada. Não adie isso. O conhecimento só muda sua vida quando você age sobre ele. Nos vemos lá.